E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o nosso canal, que é um canal voltado para você que deseja aprender um pouco mais de química. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de divulgar o nosso canal, ok? Muito obrigado! E aí, pessoal, nesse vídeo nós estaremos falando sobre a parte 4 do equilíbrio químico. Nós já estudamos a parte 1, estudamos a parte 2 e a parte 3, onde nós introduzimos o conceito de constante do equilíbrio químico. Mais especificamente, nesse vídeo, nós vamos tratar dos tipos de equilíbrio químico em solução aquosa. Constante de equilíbrio da acidez, constante de equilíbrio da basicidade, constante de equilíbrio da hidrólise, constante de equilíbrio da solubilidade e constante de equilíbrio da água, que acaba culminando no pH e no pOH. Ok? Vamos dar seguimento ao nosso vídeo. Constante de equilíbrio dos ácidos, Ka. Os ácidos sofrem ionização segundo a equação. Vamos colocar aqui um ácido qualquer, HA. HA sofre ionização formando H+, mais A-. Eu poderia substituir ali o H+ por H3O+, se eu tivesse colocado HA mais H2O. Mas isso não vem muito ao caso. Eu posso escrever a equação do equilíbrio como sendo concentração de H+, vezes concentração de A- sobre concentração de HA. Mas só que nós temos um assunto, algo extremamente importante nesse tipo de equilíbrio. Tá? O que nós temos de importante aí? Se você reparar, todo H+ e todo A- que tem origem no produto, ou que estão no produto, melhor dizendo, eles têm origem no HA. Se a constante de ionização, se o grau de ionização é o mesmo para as espécies químicas, e se eles têm a mesma proporcionalidade, eu posso dizer que H+ é igual a A-. Nesse caso, eu posso substituir H+ e A- por uma fração qualquer, ou só H+ ou só A-. Tá, Walter, vamos dizer que eu não tenha compreendido o que você falou. Como é que você pode me ajudar? Vamos dar uma olhadinha lá no quadro branco. Se nós pegarmos o ácido HCl, ele, ao sofrer ionização, ele formará H+, mais Cl-. As duas espécies químicas no estado aquoso. Só que o grau de ionização alfa é o mesmo para as duas espécies químicas. Então, posso dizer que o H+ e o Cl-, ambos tiveram origem na mesma ionização, que é a ionização do HCl. Para isso, ou melhor dizendo, sendo assim, a concentração de H+
é igual, numericamente, à concentração de Cl-, e eu posso chamar isso aqui de x, ou posso chamar de qualquer variável, ou até mesmo dizer que é H+, ou dizer que é concentração de Cl-, mas eu posso reescrever o Ka como sendo x2 sobre concentração de HCl no equilíbrio. Ok? Deixa eu tirar aqui esse parênteses. Posso reescrever como sendo concentração de H+ ao quadrado sobre concentração de HCl no equilíbrio, ou concentração de Cl- ao quadrado sobre concentração de HCl no equilíbrio. Ok? Quando um ácido é forte, né, isto é, quando a ionização dele tende a 100%, a constante Ka tende ao infinito. Por quê? Porque o produto, né, ou a proporção, né, H+ a menos, vai ser muito maior do que a concentração de Ha no equilíbrio. Sendo assim, eu posso dizer que quanto maior a força do ácido, maior será o Ka. Ou, ao contrário, quanto maior o Ka, maior a força do ácido. Okay? Do Ka, nós temos apenas isso. Vamos dar uma olhadinha no Kb. O Kb é a constante de ionização das bases. Se eu tenho uma equação, né, do tipo COH aqui produzindo C mais OH, uma pequena observação. Eu coloquei aqui ionização, tá? Mas é mais comum, embora na língua inglesa não haja diferença, na língua portuguesa você faz diferença entre dissociação e ionização. Então, o melhor é você usar dissociação, que é o que geralmente se encontra nos livros, beleza? Mas se você for olhar no inglês, os dois termos são iguais. Como é que eu posso escrever a constante de equilíbrio da base aqui? A constante de equilíbrio da base vai ser a concentração do produto, C e OH-, vezes, ou melhor, né, sobre concentração do reagente, que é a concentração da base no equilíbrio. Da mesma forma que aconteceu lá na constante de acidez, eu tenho uma situação que pode ocorrer na constante de basicidade. O que é isso? Tanto C+ quanto OH- têm origem na mesma substância, que é o COH. Tá? Não estamos considerando aqui a participação da ionização da água, que é muito pequena, dependendo do tipo de base que eu estou usando. Tá? Não estamos misturando aqui, considerando apenas a base. Então, você tem C mais OH-, e essas duas espécies químicas têm concentração proporcional. Tá, Walter? Não entendi muito bem. No caso do ácido, eu coloquei proporcional 1:1. Mas vamos pegar uma base. Que base? Tá? Vamos pegar o CaOH2. O CaOH2, quando entra em equilíbrio, ele forma Ca2+ mais 2OH-. Tá? Vamos supor, tá, que a concentração inicial seja 2 mol por litro. Okay? O que eu vou ter aqui?
o que eu vou ter aqui, né? Vamos lá. Concentração de CaOH2, hidróxido de cálcio, será igual a 2, ou melhor, né? 2OH- mais Ca2+. Se aqui eu tenho 2 mol por litro, e aqui eu digo que eu tenho alfa, aqui eu terei 2 vezes alfa vezes 2. E aqui eu terei alfa vezes 2. Tá? Reparem que o alfa vezes 2 ele se repete. Então, o que eu teria aqui? Né? Concentração de OH- no equilíbrio é igual a 2 vezes 2 alfa. A concentração de cálcio é igual a 2 alfa. E a concentração, acabou saindo aqui, e a concentração de CaOH2 no equilíbrio vai ser igual a 2 menos, ok? Alfa vezes 2. Então, a concentração no equilíbrio de OH- é 2 vezes alfa vezes 2 menos alfa vezes 2, né? Que eu vou reescrever aqui. Como eu usei tudo ali, 2 alfas, vou colocar aqui 2 alfas. Ok? E aí eu posso substituir tudo isso na minha constante de basicidade, né? 2 vezes 2 alfa, né, é 4 alfa. 4 alfa elevado ao quadrado, né, porque o OH- são 2 OH-, vezes 2 alfa dividido por 2 menos 2 alfa. Tá? Então, o que eu vou ter aqui, né? Posso reescrever aqui, ó. KB igual a 4 alfa, né, ao quadrado vezes 2 alfa dividido por 2 menos 2 alfa. Tá? KB igual 4 ao quadrado, 16 alfa ao quadrado, vezes 2 alfa sobre 2 menos 2 alfa. KB igual 16 vezes 2, 32. Alfa ao quadrado vezes alfa, alfa ao cubo, dividido por 2 menos 2 alfa. Tá? Posso colocar 2 em evidência, embaixo. 32 alfa ao cubo, né? 2 em evidência. 1 menos alfa. Corto 32 com 2. E o meu KB vai ser 16 alfa ao cubo sobre 1 menos alfa. Okay? Tendo o valor de alfa, eu consigo calcular o valor do KB. Quando a base é forte, né, da mesma forma que acontece lá no ácido, o alfa ele tende a 100%, ou a dissociação tende a 100%. Com isso, o valor do KB
tende a infinito, porque o produto C vezes OH passa a ser muito maior do que a concentração de COH no equilíbrio. Daí, eu posso dizer que quanto maior a força da base, maior vai ser o Kb, ou ainda dizer que quanto maior o Kb, maior a força da base. Equilíbrio iônico da água. A água é um eletrólito bastante fraco e a sua ionização pode ser expressa pela seguinte equação. Se nós reagirmos duas moléculas de água, os produtos serão H3O+, e OH-. A concentração da água é praticamente constante dentro do processo de ionização. Sendo assim, a gente pode escrever a constante de equilíbrio químico para a ionização da água como sendo Kw igual a concentração de H3O+ no equilíbrio vezes concentração de OH- no equilíbrio sobre concentração da água no equilíbrio. Como nós havíamos dito que a concentração da água é constante, nós podemos simplificar a equação como sendo simplesmente Kw igual a concentração de H3O+, vezes concentração de OH- ou concentração de H+, vezes concentração de OH-. O Kw recebe esse nome por conta da autoionização da água, ou produto iônico da água. Esse produto iônico da água ele depende muito da temperatura. Então, como nós podemos ver ali, na tabela a 0 graus Celsius, o produto iônico da água é 0,11 vezes 10 a menos 14. A 25 graus Celsius, ele é 1,01 vezes 10 a menos 14. A 40 graus Celsius, ele é 3,02 vezes 10 a menos 14 graus Celsius. Reparem que o aumento da temperatura faz com que o equilíbrio iônico da água aumente, ou que a constante de equilíbrio iônico da água aumente. Geralmente a gente trabalha com valores a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Uma solução neutra. Uma solução neutra é aquela em que você tem concentração de H3O+, numericamente igual à concentração de OH-. Como o Kw a 25 graus Celsius ele pode ser expresso como 1 vezes 10 a menos 14, nós teremos 1 vezes 10 a menos 14 igual a concentração de H3O+ ao quadrado ou concentração de OH- ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14, nós vamos encontrar uma concentração de H+ igual a uma concentração de OH- equivalente a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Uma solução ácida. Na solução ácida, a concentração de H3O+ ela é maior do que a concentração de OH-. Sendo assim, a concentração de H+, ela precisa ser maior que 10 a menos 7. Isso vai fazer com que o pH seja menor do que 7. A concentração de OH- em contrapartida, ela vai ser menor do que 10 a menos 7 e por isso o pOH fica maior do que 7. Na solução básica nós temos o inverso. A concentração de H+ ela é menor do que 10 a menos 7, com isso o pH vai ser maior do que 7 e a concentração de OH- é maior do que 10 a menos 7, com isso o pOH fica menor do que 7. Aí nós temos alguns exemplos de soluções que nós encontramos no cotidiano ou de materiais que encontramos no cotidiano e os respectivos pHs. Repara que o limão tem pH 2,3, então é um pH bastante ácido.
né, o refrigerante que nós tomamos, né, geralmente, alguns bebem muito, tem pH igual a 3. A água da chuva, geralmente, né, não sendo ácida, tem pH 6,2. E a banana, né, o pessoal geralmente fala, não, a banana é potássica, coisa e tal, tem pH maior do que 7. Não, a banana tem pH 4,6, então é um pH ácido. pH e pOH, né, são valores relativos ao kW. Né? Geralmente, o que acontece? Os valores de pH e pOH, eles são valores mais baixos do que os valores de kW. Sorensen propôs representar a concentração de íons H+, e íons OH- em solução com o uso de logaritmo. Então, o P, né, é significativo de menos log, ou P igual a 1 sobre log. Daí, né, nós temos as concentrações de H+ e OH- expressas em termos potenciais, o pH como sendo menos log da concentração de H+, potencial hidrogênio iônico da água, e o pOH como sendo menos log da concentração de OH-, sendo o potencial hidroxínio iônico da água. Hidrólise salina. Quando um sal é dissolvido em água, pode ocorrer uma reação chamada de hidrólise. Isso geralmente acontece quando você tem um sal capaz de alterar o pH da água. Vamos lá? Sal mais água, dando um ácido mais uma base, ou na verdade um ácido conjugado e uma base conjugada desse sal. A hidrólise do sal oriundo de um ácido fraco e uma base forte vai dar uma solução básica maior do que 7. Por quê? Porque você tem uma predominância de íons OH-. Um exemplo, se você usar o cianeto, né, derivado do ácido cianídrico, em água, ele vai formar o ácido cianídrico e liberar íons OH-, deixando o pH maior do que 7. A hidrólise oriunda de um ácido fraco e base fraca, geralmente, a solução resultante poderá ter um pH superior, inferior ou igual a 7. Vai depender das forças relativas do ácido e da base. Vamos lá. O cianeto de amônio mais água vai dar hidróxido de amônio mais HCN. O Ka é igual a 4 vezes 10 a menos 10. O Kb é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Como o Kb é maior do que o Ka, o meio acaba sendo um meio básico. Constante de hidrólise. O cianeto em água vai formar ácido cianídrico mais OH-. Considerando o equilíbrio que nós acabamos de expressar, nós podemos estimar a constante de hidrólise. KH vai ser igual à concentração de HCN no equilíbrio vezes concentração de OH- no equilíbrio dividido pela concentração de cianeto no equilíbrio. Ou simplesmente eu posso escrever KH igual a KW sobre Ka. Produto de solubilidade. Levando em consideração o equilíbrio heterogêneo, né? O que é o equilíbrio heterogêneo? Em que todas as substâncias não apresentam o mesmo estado físico. Por exemplo, Cx a Y no estado sólido, né, entra em equilíbrio, formando X moléculas de CH+, mais Y moléculas de AX-. O KPS, né, constante do produto de solubilidade,
vai ser escrito como concentração de CY+, elevado a x, vezes concentração de AX- elevado a y, dividido pela concentração no equilíbrio de Cx a y. Como a concentração do sólido é basicamente, ou nós estimamos ser uma variação muito pequena e por isso constante, nós podemos eliminar o denominador e escrever o KPS como sendo o produto entre o cátion, a concentração do cátion, e a concentração do ânion no equilíbrio. Temos alguns exemplos aí de constantes de solubilidade. A constante de solubilidade para o composto iodeto de prata é 1,5 vezes 10 a menos 16. A constante do produto de solubilidade para o carbonato de cálcio é 4,8 vezes 10 a menos 9. E aí a solubilidade desses sais a 25 graus Celsius em uma atmosfera, no caso do iodeto de prata, é 1,2 vezes 10 a menos 8. No caso do sulfato de bário, 1,0 vezes 10 a menos 5. No caso do carbonato de cálcio, 6,9 vezes 10 a menos 5. Quando ocorre precipitação do produto de solubilidade, isto é, o precipitado se forma quando a solução estiver saturada em relação aos íons que a compõem, ou seja, quando o produto das concentrações em mol por litro dos íons na solução superar, ou for maior que o seu produto de solubilidade. Então, nós temos 3 situações. Primeira situação, se o produto cátion vezes ânion ou produto concentração cátion vezes ânion foi maior do que o KPS, a solução forma um precipitado. Se o produto concentração do cátion vezes concentração do ânion for igual ao KPS, eu vou ter uma solução saturada. Se o produto concentração do cátion vezes concentração do ânion for menor do que o KPS, eu vou ter uma solução insaturada. Efeito do íon comum. Vamos admitir que eu tenho um determinado sal no estado sólido e acrescente uma determinada solução de um cátion ou um ânion semelhantes ao presente no sólido. Tenho aqui o mesmo sólido que nós estávamos vendo anteriormente, CXAY, formando o cátion CY+, e o ânion AX-. O KPS ele vai ser igual ao produto entre o cátion, elevado ao seu respectivo índice, e o ânion, elevado ao seu respectivo índice. Se a essa solução adicionarmos qualquer substância que contenha o íon comum, C, aí está escrito B, mas não é B, é C ou A-, haverá deslocamento do equilíbrio para a esquerda e, consequentemente, precipitação do sal Ca.